Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, como é que está na frente de batalha e o covarde ataque a várias cidades do norte da Ucrânia, principalmente Kiev, que matou uma pessoa, mandou um monte de gente para o hospital. Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Dona Fia, Sagat Bordiev e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou, antes de até de fazer a linha de frente aqui, vamos ver sobre o que aconteceu em Kiev, né? Foi realmente muito triste. A Rússia usou novamente, eles já tinham feito isso ontem, né? Mandaram vários bombardeios a partir da Bielorrússia. Parece que dessa vez teve bombardeio sendo lançado a partir da Bielorrússia e também do Mar Cáspio. São foguetes de longa distância, mas mais uma vez a gente observa que a Rússia não tem mais tantos mísseis de precisão assim. E, na verdade, o ataque que foi feito acabou sendo um ataque a alvos civis puramente, né? O caso, a maior parte dos mísseis que foram lançados contra Kiev foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Mas alguns poucos caíram e o caso mais grave foi nesse prédio residencial, bem no centro de Kiev. Dá para ver, destruiu bem o prédio. Teve também uma creche do lado do prédio que também ficou toda destruída. Felizmente isso foi cedo da manhã, então ainda não haviam crianças na creche. No prédio houve um morto e outras 4 pessoas foram hospitalizadas, inclusive uma mulher que é de origem russa, que mora na Ucrânia, né? Então, realmente um ataque covarde, absurdo, e a gente sabe por que é esse ataque. É em resposta à questão da entrada da Ucrânia na comunidade europeia e também para o G7, que começa amanhã. Então a gente vai falar sobre isso aí ao longo do nosso vídeo, mas realmente é um absurdo esse bombardeio, uma coisa totalmente sem sentido, algo puramente civil, tá vendo? Um prédio residencial, nenhuma importância estratégica, realmente algo muito triste isso daí, né? Bom, em termos de frente de batalha, como vocês podem ver aqui, ó, vários bombardeios aqui no norte da Ucrânia, mas não houve grandes mudanças. Aqui na região de Kharkiv, parece que os russos estão tentando tomar Rubizny. Rubizny é essa cidadezinha aqui, ela está em controle ucraniano ainda, mas existem batalhas nessa cidade aqui. Os russos estão tentando tomá-la novamente, né? Não é nada que chegue a ameaçar Kharkiv, mas novamente dificulta um pouco mais a ação da contraofensiva ucraniana de tentar atingir as linhas de suprimento russas aqui na retaguarda, né? Ontem a gente já tinha falado sobre o recuo de Severodonetsk. Aqui ainda não está aparecendo tudo vermelhinho, mas a informação que a gente tem é que já foi tudo tomado pelos russos. Os ucranianos já firmaram uma nova posição aqui em Lysychansk. A saída foi planejada, mas acabou tendo alguns atropelos no final das contas. Tá? Parece que no final da saída de Severodonetsk, as forças russas chegaram a ficar presas em 2 bolsões, tiveram que lutar para conseguir sair de Severodonetsk, mas, ao que tudo indica, a maior parte delas saiu em boas condições daqui e já estão preparando o novo ponto de resistência aqui em Lysychansk. Na parte aqui de baixo, de Borivsky e Bobrov, ainda existem algumas tropas ucranianas por aqui, mas elas também estão planejando a retirada, também estão planejando sair. Não é uma área tão visada pelos russos, mas é lógico, é importante também os ucranianos saírem daqui para evitar mais problemas, né? Como a gente colocou isso aqui, realmente houve uma conquista ínfima por parte dos russos. Houve talvez algum atropelo aí nessa retirada dos ucranianos. Na verdade, o próprio exército ucraniano ontem lançou uma nota pedindo que os soldados não deem informação sobre ordens recebidas. Por quê? Porque, na verdade, a gente falou alguns dias atrás já que eles tinham recebido ordens de evacuação de Severodonetsk. E aí a visão que eles têm é que muito do problema que foi causado na saída dos guerrilheiros ucranianos de Severodonetsk foi justamente porque essa informação vazou. Então na internet estava todo mundo sabendo que eles iriam fazer esse recuo
para Lysychansk, e aí, lógico, os russos também ficaram sabendo e também tomaram ações para dificultar essa ação ucraniana. Então, houve um pronunciamento, inclusive, das Forças Armadas ucranianas nesse sentido de que não se divulguem ordens antecipadamente. Isso pode custar a vida de vários combatentes por lá, né? Bom, tudo indica que Lysychansk vai ser o próximo ponto de batalha. Os russos já estão fazendo vários bombardeios lá. Na verdade, eles já estão lutando aqui na parte externa da cidade. Tem uma fábrica, algumas fábricas aqui nessa região. Os russos já estão brigando aqui, mas as posições ucranianas em Lysychansk elas foram preparadas com alguma antecedência. Então, a gente imagina que eles vão ficar um bom tempo por aqui, né? No mais, da frente de batalha, a gente não tem grandes informações, não tem nenhuma mudança significativa de ontem para hoje. Teve mais alguma ação aqui na área de Kherson, mais bombardeio ucraniano em determinadas posições russas. Parece que conseguiram destruir um grande grupamento de soldados russos e coisa e tal, mas não temos nenhuma informação firme sobre como está a situação aqui. Imagina se não mudou nada em relação a ontem, né? Aqui o Instituto para o Estudo da Guerra, eles falam que justamente, eles falam sobre algumas mudanças no comando do exército russo, a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho, e também sobre uma tentativa russa, sobre esses bombardeios russos aqui em Kiev e em outras regiões aqui da retaguarda ucraniana, né? O que a gente já falou, né? Muito provavelmente isso daí é muito mais uma tentativa russa de mandar um recado para o Ocidente do que qualquer outra coisa, porque eles usaram mísseis que têm muito baixa precisão, acabaram acertando muito mais civis do que qualquer outra coisa, né? Bom, um ponto importante que aconteceu ontem e que é bem interessante de mostrar é isso daqui, ó. Isso daqui é uma escola em Izium, que estava sendo usada pelo comando dos russos na região. Lembra que ontem a gente fez a gente traduziu um post que saiu num Telegram russo falando que os ucranianos estão visando os centros de comando e controle russos e coisa e tal. Agora eles têm armas com mais precisão, então eles conseguem focar nisso daí. Provavelmente o que ele estava se referindo era isso daí. Essa escola fica lá em Izium, é uma escola normalmente, mas estava sendo usada como centro de comando e controle dos russos na região de Izium, e foi o primeiro alvo dos HIMARS. Então essa aqui a gente já tem a confirmação. Lembra que ontem a gente falou sobre um depósito de munição ali também na região de Izium, ou próximo ali, e que talvez tivesse sido atingido com HIMARS, mas poderia ser também outros tipos de mísseis. Isso daqui, ao que tudo indica, foi mesmo os HIMARS que destruíram esse centro de comando e controle russo lá em Izium, né? Tem aqui a imagem da escola que eles estavam usando, as coordenadas que eles estavam usando, a escola N2 lá em Izium, um complexo que estava sendo usado pelos russos, né? Então, imagina-se, espera-se tenha tido bastante baixas nisso daí. Foi um bombardeio pesado, destruíram completamente o centro de controle. Dá para ver um monte de carro com Z pintado aqui, né, no vídeo. Então aí já mostra a importância dos HIMARS, né? É aquilo que a gente falou ontem mesmo. Os ucranianos não querem usar munição de pouca precisão, porque nessa região aqui fica bem no meio da cidade, é um local que está no meio da cidade, né? Qualquer erro aqui, eles iam estar atingindo casas de outros ucranianos. Com um míssil de precisão, com o HIMARS, eles conseguem atingir exatamente o ponto que eles querem, sem atrapalhar os civis que estão no entorno, né? Esperem mais ataques desse tipo nos próximos dias. Bom, o Phillips O'Brien, que é um analista militar escocês, ele estava fazendo uma avaliação de como é que está a região de Donbás, e ele está mostrando um negócio que a gente já tinha falado há algum tempo atrás, que é justamente como a guerra ela tem se tornado menos danosa, ou seja, no final de abril os russos perdiam cerca de 30 tanques por dia, e agora estão na faixa de 5 tanques por dia, o que ainda é coisa pra caramba, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, em toda a guerra do Iraque, perderam 30 tanques. Em toda a guerra do Iraque, desde o início até o final, 30 tanques foi o total. Aqui a gente está falando que teve dia que perdeu 30 tanques quase num dia só.
5 tanques por dia significa que em uma semana já mataram mais tanques do que o perdido pelos russos, né? Do que o perdido pelos americanos na guerra do Iraque. Agora, é lógico, é importante notar que esses números são números fornecidos pelo exército ucraniano, o que significa que podem ter algum exagero aqui, mas o que ele mostra, o ponto que ele traz aqui é o seguinte, é essa diminuição, né? E por que teve essa diminuição tão grande nas perdas russas diárias? A resposta é muito simples, é porque, na verdade, a guerra diminuiu muito de escopo, né? Se você olhar, a guerra começou como uma guerra geral, na Ucrânia inteira. Depois ela veio aqui para a área de Donbás, mas a região inteira sendo disputada pelos russos. Agora, o que você vê realmente que os russos estão lutando é essa pequena areazinha preta aqui, ou seja, sim, os russos estão ganhando algum terreno, ganharam algum terreno nos últimos dias, sim, ao contrário das semanas anteriores em que eles não ganharam nada, nos últimos dias eles ganharam alguma coisa, mas é importante a gente trazer esse senso de proporção aqui. Uma coisa que era uma guerra aberta numa área enorme se tornou uma guerra focada num pequeno lugarzinho ali, numa pequena cidadezinha ali. E os russos conseguiram avançar alguma coisa? Conseguiram. Eles conseguem replicar isso de forma significativa? Não, porque eles usaram toda a força deles de forma totalmente aberta nesse ponto. É muito difícil eles manterem essa intensidade de luta diretamente. Perderam muitos combatentes, perderam muito equipamento também. Então, esse tipo de coisa eles conseguem fazer por mais algumas cidades? É possível que sim, mas dificilmente isso vai permitir eles tomarem uma quantidade grande da região da Ucrânia, né? E até o próprio Girkin Strelkov, que é esse cara aqui, ele é um ex-militar russo que organizou o movimento revolucionário ali em Donetsk, Luhansk, né? A gente já falou sobre ele em vários vídeos, e ele faz parte do FSB, então ele é do serviço secreto, e aqui ele está dando um recado, tipicamente quando ele fala, ele está falando pelo serviço secreto russo, e o que ele disse aqui é, não importa quantas vitórias táticas a gente tenha, não são vitórias táticas que ganham a guerra, nós podemos pegar outras 10 Severodonetsk e ainda não ganhar a guerra. O que ele está falando aqui é o que eu já falei para vocês em outras ocasiões e que já está mais do que claro a essa altura do campeonato. A única chance que a Rússia tinha de efetivamente ganhar essa guerra era se ela conquistasse Kiev e derrubasse o governo ucraniano. Aí sim ela teria como ganhar de fato essa guerra, porque ela teria como ter o controle de todas as forças ucranianas e daí manter essas áreas que eles têm ocupados. Agora, o próprio pessoal sabe, mesmo que eles conquistem um monte de coisa aqui, eles não têm como ganhar essa guerra, eles não têm como manter essa área ocupada indefinidamente. Eles precisariam manter os soldados ali indefinidamente guardando isso daí, e isso é extremamente caro, isso é um esforço muito maior do que pode parecer. Ao mesmo tempo que você está lutando uma guerra inútil, né? Pode tomar um monte de cidade aqui, vai tudo perder para os ucranianos de qualquer forma, uma vez que não está focado no objetivo que poderia, de fato, trazer a vitória, né? Então essa é a posição aqui do Strelkov, o que significa, como a gente sabe, é a posição do FSB nessa guerra. Por que o Strelkov pode criticar o Putin, pode criticar a estratégia de guerra, pode falar um monte de coisa abertamente? O motivo é simples, ele é um agente do FSB, ele é, digamos, o porta-voz do FSB nessa guerra. Bom, a gente falou um pouco sobre, lá no Instituto para Estudo da Guerra, que tinham havido trocas de comandantes russos, né? Na verdade, como a gente falou ontem, essas trocas já aconteceram lá no início de junho, e a gente já falou sobre isso aqui, falamos até o nome do novo comandante, que é o Zydko, naquela época, e parece que agora está confirmado isso oficialmente, né? O novo comandante das forças russas, ou seja, quem realmente controla toda a frente de batalha, deixou de ser o Dortnikov e passou a ser o Zydko, né? Além disso, o comandante do Exército Central é o Alexander Lapin, e do Grupo Sul é o Sergei Surovikin, né? A gente ficou sabendo disso tudo ontem, quando o Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa russo, foi visitar as instalações. Ele esteve na Ucrânia ontem, isso aqui é um vídeo dele na Ucrânia ontem, em algum lugar. É lógico que você repara que eles mantêm a câmera tentando não dar imagem de onde é que eles estariam especificamente, né? Eles sabem que
Bom, quando esse vídeo foi lançado, provavelmente o Shoigu já não está mais lá. Mas, de qualquer forma, o posto de controle e comando que ele visitou certamente ainda está. Então, é importante para eles não deixar margem, não dar margem para os ucranianos saberem exatamente onde eles estão, né? Ele esteve lá, esteve com os comandantes militares e foi justamente nessa reunião que ele apresentou esses comandantes, os novos comandantes aí na guerra, né? Lógico, trocar comandantes não é algo necessariamente ruim. Você pode até imaginar que essa melhoria do esforço de guerra russo, né, de fato, em junho eles conseguiram um resultado melhor do que no mês anterior, talvez tenha sido justamente em função dessa troca de comando que houve lá no Exército. Mas o fato é, a forma como eles têm trocado com muita frequência esses comandantes acaba esvaziando o poder deles, né? Se o comandante é comandante temporário, no final das contas, o esforço que você faz para obedecer ele é um pouco menor, ele não vai estar lá por muito tempo. Então, no final das contas, isso mostra um problema estrutural do exército russo, essa questão de não ter, da culpa ser jogada nos generais e os caras serem trocados com certa frequência. Isso quando não são atingidos, né? Ainda tem expectativa que os ucranianos, mesmo com muito pouca informação acerca do lugar onde eles estão aqui, eles possam identificar onde é que fica isso daqui. Eu não sei não, com o pessoal que faz OSINT, só essa casinha aqui com campo de pouso de helicóptero aqui pode ser suficiente para localizar essa coisa. Bom, e ontem a gente teve meio que uma volta do Putin à noite para o Kremlin, uma coisa meio fora do padrão. Ele foi se reunir com Lukashenko, que parece que chegou tarde também lá, e estavam falando sobre o bloqueio de Kaliningrado e coisa e tal, o Lukashenko falando que o bloqueio de Kaliningrado é uma declaração de guerra, o Putin aceitou transferir alguns mísseis para Belarus, enfim, está tendo toda essa discussão entre eles ali. É lógico, isso é muito mais propaganda, a gente sabe que eles não têm como atacar a Lituânia, mas eles ficam fazendo, é o que o Putin faz, né? Essa coisa de ameaçar os outros. Depois, quando a coisa se concretiza, ele acaba voltando como um cachorrinho abanando o rabo, não tem como fazer nada, ele sabe disso, né? E o presidente da Lituânia falou que mesmo em face a essas ameaças do Putin, não vai voltar atrás, as sanções foram impostas pela comunidade europeia e elas vão ser mantidas, não vai haver levantamento dessas restrições para a região de Kaliningrado, né? Bom, uma outra observação, só uma coisa importante que está acontecendo na Ucrânia também, ficou meio fora de ordem isso daqui, mas eu acho que é importante ressaltar, é a questão da estratégia russa de incendiar plantações de trigo, né? O trigo lá na Ucrânia está sendo plantado, está crescendo nesse momento, está perto de ser colhido, né? Eles aproveitam justamente o verão, é a época para plantar e colher trigo lá, plantam na primavera, colhem no final do verão. E nesse momento os campos estão muito secos, a temperatura lá está quente, os campos estão secos e, portanto, existe um risco muito grande de incêndio, né? Os russos querem causar fome no mundo. Não vão conseguir, como eu falei, pelo menos não esse ano, mas que eles estão tentando fazer isso, estão. Aparentemente chegam ao ponto de estarem mandando mísseis ou bombas em campos para tentar incendiar os campos de plantação maiores lá na Ucrânia, né? Um absurdo isso. Bom, e aqui o motivo pelo qual houve o bombardeio de Kiev hoje, né, é o início do encontro do G7, o Summit, G7 Summit, que vai acontecer na Alemanha, está acontecendo lá na Europa neste momento, o Biden está chegando ali, vários outros presidentes de vários outros países foram convidados também, além dos países do G7, eles tipicamente convidam mais alguns países, e o Joe Biden ele vai para esse encontro do G7 em Munique e depois vai para Madrid para o encontro da OTAN. Então são dois encontros que vão reunir a boa parte dos aliados ucranianos e certamente o tom da conversa vai ser ajuda à Ucrânia. É algo que o Putin definitivamente não gostaria que acontecesse, né? Todos os países do G7, incluindo os Estados Unidos, pretendem incluir novas sanções à importação de ouro russo.
a segunda maior exportação russa depois de petróleo, né, de energia. Então, deve colocar mais pressão ainda na Rússia, né? Bom, isso daqui é uma curiosidade para o pessoal que estava falando, não, o McDonald's saiu lá da Rússia, mas então vai continuar tendo uma loja igualzinho, tá vendo? Sanções não funcionam e coisa e tal. E eu avisei para vocês, não é a mesma coisa, não adianta, você vai ter uma administração diferente, uma administração que não tem os parâmetros do McDonald's, uma administração que, diga-se de passagem, é muito mais ligada ao governo russo, ou seja, muito mais centralizadora, muito mais controladora. Não tem os mesmos insumos, não tem a mesma capacidade de gerir as lojas, e o resultado é isso que você vê. A maior parte das lojas está vazia, não tem insumos para vender, as pessoas aqui estão esperando alguma coisa chegar para poder comprar na loja do McDonald's, e não tem nada para vender, tudo vazio, e o pessoal tem reclamado aqui que simplesmente não conseguem comprar as coisas, ou que falta muita coisa, que o máximo que você chega lá sim, a única coisa que tem para vender é chocolate. Chocolate é essa maravilha que vocês estão vendo aqui. Realmente é McDonald's, igualzinho o McDonald's, né? Impressionante. Enfim, é o que eu falei para vocês, não adianta. Não é a mesma coisa uma empresa que pegou as lojas do McDonald's, né? Bom, e a gente tem aqui algumas threads sobre a questão dos conscritos russos, né? Esse rapaz aqui, ele fugiu da conscrição da chamada russa, isso está acontecendo em um monte de lugares da Rússia, o pessoal tem se revoltado também, mas o Putin tem feito uma coisa importante, corrigido um erro que a Rússia tomou, uma decisão errada que a Rússia tomou lá na invasão do Afeganistão. Naquela época, eles convocaram inscritos de todas as classes sociais. O cara tinha 18 anos, ele vai ter que entrar para o exército, vai ter que participar do treinamento e vai ter que ir para a guerra se for chamado, não tem o que dizer. Qual que é o problema disso? Você acaba colocando muita gente que é de família mais alta, gente que é de classe média alta, gente que, por mais que não tenha como derrubar o governo do Putin, tem como falar contra ele, tem como reclamar, tem como fazer sua voz ser ouvida. Então, ao contrário, para não cometer o erro que foi cometido pelos soviéticos lá atrás, o Putin está chamando só gente pobre do interior. É lógico, isso é uma tremenda sacanagem, porque justamente família pobre costuma depender muito mais dos filhos jovens como força de trabalho, como fonte de renda, e daí o jovem é jogado numa guerra que ele não sabe se vai voltar, o que vai acontecer com ele, e deixa a família desamparada, e o jovem ainda pode perder a vida nessa história. Então, mas essa é a estratégia do Putin, ele só está trazendo gente do interior, por isso que os mortos na Ucrânia acabam não gerando tanta dor assim na Rússia, não porque não gere dor, mas gera dor só em famílias pobres que não têm capacidade de verbalizar essa dor, de expor essa dor com muita força, né? Mais uma sacanagem do Putin, como se não bastassem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.